Beleza, Cid. Começando a gravar aqui, a gente vai falar agora sobre ferramentas. Vou ligar o OBS. Tá? Vou tirar aqui também o WhatsApp, que às vezes dá um barulho. Ligando aqui o OBS, vendo se não tem nenhuma volume aqui, né, sendo executado. Beleza, iniciando a gravação. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, olá, meu caro colega, minha amiga, meu amigo. Eu imagino, né, que nesse ponto do curso, você já deve estar muito ansioso, muito ansiosa para colocar a mão na massa, né? E isso muitas vezes, para você, quer dizer sobre um ferramental, não é verdade? A gente fica ali ansioso para compreender as ferramentas que vamos usar, né? Quais softwares, quais interfaces que vamos ter que interagir. E é nesse ponto, inclusive, que muitas vezes não só vem a ansiedade de aprender, mas vem um medo de se ver diante de tantos botões, tantas teclas, tantos códigos, tela preta, né? A gente tem o medo daquela tela preta de programador, como se aquilo ali fosse, vamos dizer assim, um mundo muito distante do que a gente pode efetivamente compreender, né? Uma coisa além da nossa capacidade. Bem, a gente, nesse ponto, né, iniciando agora esse novo curso aqui sobre dados em saúde, com que ferramenta, a gente tem que primeiro fazer uma discussão muito apropriada sobre esse tema, para que a gente não caia numa falácia, né, que muito se vê por aí, de que as ferramentas é quem são a coisa mais importante de tudo em análise de dados. Não, é justamente o contrário, né? A gente deve se lembrar, inclusive aqui, do termo tecnologia, né? O que é efetivamente a tecnologia embutida em uma ferramenta, no caso de analytics, né? Uma ferramenta de análise de dados. Ora, a tecnologia nada mais é do que uma forma de materializar aquilo que, de certa forma, né, faz parte aqui do nosso conhecimento, do nosso corpo de conhecimento, né? Então, a ferramenta é uma materialização de algo que já existe em pensamento, tá? Então, a gente quer muito frisar isso, né, de que o ser humano ele tem toda uma trajetória, né, justamente comparando até os outros animais, né, ter ali as suas incapacidades ou as suas incapacidades relativas, né? O ser humano não é tão forte ou tão corredor quanto outros animais, mas foi ao longo do tempo expressando, materializando o seu pensamento, inclusive para suprir a sua deficiência ali física ou a sua incapacidade tão grande quanto outros animais, e inclusive nessa questão da competitividade ali. Você está falando da história aqui, né, pessoal, da evolução, né, que a gente tem aí como fundamento da história humana. Então, a gente não pode perder essa dimensão, né, de que a ferramenta ela é apenas uma extensão, né, do que a gente traz como pensamento, né? E na programação isso é muito claro e evidente, né? A gente falou para vocês ali no outro curso sobre como pensar, de que a gente não deve perder o que nos torna humanos, que é justamente o nosso diferencial, e cada vez mais vai ser num cenário como esse, né? Então, a gente não pode depender das ferramentas exclusivamente, porque elas não são o diferencial. Na verdade, o diferencial é justamente nós, com a nossa lógica, com o nosso conhecimento de negócio, né? E aí a gente frisa novamente essa ideia que profissionais de saúde, estando à frente das análises de dados, vão ter muito mais propriedade. É o que nos mostra aqui a Florence, né? Quem é da enfermagem, né, deve ter aí como referência, né, considerada aí a grande mãe, a grande referência da enfermagem, mas Florence também era uma referência em termos de ciência de dados, de estatística, de epidemiologia. Por quê? Porque ela, desprovida de qualquer software sofisticado, né, ali com papel e caneta, com gráficos desenhados, ela conseguia
conseguiu, né, efetivamente fazer análise de dados muito apropriadas, muito sofisticadas, inclusive, e muito, inclusive, bem narradas, né? A ideia do data storytelling é muito presente aqui nos gráficos, né? Nesses gráficos, espécie de gráfico de radar aqui, que mostra que, mesmo sem ferramentas, é possível fazer análise de dados muito apropriadas, muito pertinentes, né? E a gente traz aqui Florence como um exemplo disso, né? Suas análises conseguiram identificar padrões de morbidade e mortalidade nas instituições em que ela trabalhava, inclusive vincular isso, né, com práticas de higiene e mostrar o quanto que determinadas práticas poderiam ser benéficas, né, em termos de conduta. Então veja que a gente não precisa ir aqui trazendo um grande exemplo que pode ser aqui a nossa referência maior, né, nesse sentido. Então, a tecnologia em si não é o mais importante. A gente vê muitos cursos de dados, sobretudo que não são da saúde, né? Como a gente frisa novamente, a saúde é muito complexa, é muito diferente você fazer uma análise de dados comerciais, industriais, de dados de logística e tudo mais, de dados de saúde, né? Dados de saúde são muito complexos, são muito, inclusive, tem mais imperfeições, né? A saúde é muito fragmentada, né? Então tem dados de vários softwares, então existe toda uma dificuldade de lidar com dados em saúde, né? Então, quando a gente está dizendo da tecnologia e alguns cursos que não se ocupam, né, de dados em saúde, a gente tem, na verdade, uma escassez, né? A gente discute isso aí, inclusive é um dos motes da criação do nosso curso, né? Uma escassez de cursos voltados para a saúde, com a linguagem da saúde, com dados por profissionais de saúde, né, voltados para essa realidade. Então, nesses cursos em geral, vai se focar muito na tecnologia em si. Vamos aprender um Power BI da vida, por exemplo, né? E esse tipo de afirmação é uma falácia, porque na prática, como a gente vai demonstrar ao longo dessas trilhas, desse percurso que você está passando, as tecnologias em geral, elas são as funções que vão se apropriar, né, em cada tecnologia, elas são muito parecidas, as linguagens compartilham muito das funções, mudando ali um pouco da sintaxe, né, que a gente também vai aprender, mas que na prática tudo depende muito mais da sua lógica do que efetivamente do comando que você vai exercer em termos de ferramenta. Na verdade, isso inclusive pode ser delegado, a depender da equipe que você tem à disposição, né? Porque mais do que apertar esses botões, o mais importante é saber, né, qual botão apertar. Essa é a grande razão, né, que a gente está querendo colocar, grande frisar ao longo do nosso curso, né? Então, assim, a gente não pode perder isso de vista, né, de que mesmo que você se especialize e consiga dominar muito bem as ferramentas, como já existem pessoas no mercado, né? A gente vai ter um curso dedicado ali à carreira para a gente mostrar o quanto que um bom posicionamento, né? Um bom posicionamento seu como especialista de domínio, competentes em dados, vai ser todo um diferencial de um simples analista que cria análises quaisquer sem mesmo saber o que está fazendo, porque em termos de saúde, esse conhecimento complexo vai ser dominado muito por pessoas de saúde, é difícil transmitir isso, daí a necessidade de a gente ter um bom especialista de domínio, que é o que você está se tornando. Então não venha achar que aprendendo esse tipo de conteúdo, né, de ferramental, vai ser suficiente para fazer uma transformação. Não vai, né? A gente tem toda, né, além da ponta do iceberg, a gente tem toda a necessidade, né, de uma gestão da mudança, e você, com a propriedade, mais um benefício de você ser esse porta-voz, especialista de domínio da própria saúde. Você vai conseguir transitar, né, para ser o veículo, para ser esse vanguardista dentro da sua instituição, que vai ser ouvido, você tem lugar de fala, então você vai conseguir tracionar essa gestão de mudança, que é o mais importante, né? É mais importante do que ter um BI, é fazer com que esse BI seja usado e seja geralmente um motor, né? Um BI, um dashboard, seja um motor ali de transformação. A gente vai precisar de usuários alfabetizados em dados, né? Não adianta a gente dar, muitas vezes, por mais user-friendly que seja uma ferramenta de dados,
a gente vai precisar de pessoas alfabetizadas. É o que você está se fazendo aqui e é o que você posteriormente vai ser um transmissor desse conhecimento dentro da sua própria instituição, né? Vai ser essa pessoa que estimula a alfabetização dos seus pares, né? Porque a gente vai precisar, né, de fazer coro, né? Fazer uma massa crítica suficiente para que isso ande em bloco e faça efetivamente uma transformação. Então, esses outros requisitos, né, que estão aqui subjacentes nesse iceberg, são até mais importantes do que as ferramentas em si. Então eu sei que você está aí ansioso para começar a pegar efetivamente nas ferramentas, mas antes disso, esse curso que dedica-se a falar sobre ferramentas, a gente preferiu aqui fazer uma discussão, um discurso contigo para te colocarmos a par de que as ferramentas existem para nos ajudar, mas elas não vão fazer por nós, tá? Elas não vão fazer por nós, mesmo com essa ideia, com essa miragem, né? Com essa, até de uma forma incauta, assim, de uma forma superficial, de que a gente vai entregar para um chat GPT e isso magicamente vai resolver os nossos problemas, né? Por mais que pareça que é assim, não adianta, a gente não pode ser um simples apertador de botão, tá? Esse tipo de situação não vai efetivamente ser transformadora, que é o que a gente espera do dado, né? Senão a gente vai ter mais ali um dashboard para admirar, mas que não é efetivamente usado, porque não tem uma impressão necessária de quem é da saúde e que dialoga com a tecnologia para trazer o que de melhor ela pode trazer, não para ficar sendo apenas algo admirável, mas para ser algo utilizado, propositivamente utilizado. Tá? Então, não é isso que você deve se tornar, poxa, porque do contrário, tá? A gente vai mostrar para você em aulas posteriores, existem milhares de ferramentas, você não precisa dominar todas elas, você na verdade precisa dominar os conceitos com os quais você usa qualquer ferramenta, seja ela qual for, porque a gente também vai mostrar para você, a depender do cenário onde você vai trabalhar, tal ou qual ferramenta vai ser a eleita, né? E vai estar à disposição, né, da instituição. Então, você não pode ficar preso a uma ferramenta, porque isso vai te restringir a sua área de atuação, vai te restringir o seu potencial como profissional competente em dados, tá? Então, e outra coisa também muito importante, né, de que a gente muitas vezes acredita, né, que a gente vai ter que usar a ferramenta mais sofisticada, a ferramenta da moda, a ferramenta mais super potente e tudo mais, mas muitas vezes a gente pode, não vai ser assim, muitas vezes não vai ser assim, né, até porque não é necessário que seja assim. Muitas vezes a gente pode empregar ferramentas menos sofisticadas, mais simples, mas com mais propriedade e tirar delas algo, inclusive, valioso, mais do que a gente tiraria com uma ferramenta super potente que a gente não sabe utilizar. Então, a gente vai, na medida da necessidade, progredindo o nosso ferramental, tá? Para a gente não dar passos maiores do que as nossas pernas e, vamos dizer assim, desanimar com essa trajetória. Então eu vou contar muito para vocês ao longo desse curso qual foi minha trajetória, para mostrar para vocês que a gente vai progredindo na medida da necessidade, né? Para que a gente não dê esse passo maior do que a perna, não espere esse episódio de CSI, né, entre aspas, porque às vezes não é necessário, né? Por quê? Por que não é? Porque até antes disso, né, acho que vale a pena para vocês verem a ideia de por que não é necessário, de que, veja só, essa vai ser uma situação muito comum, né, para vocês, né, de que um gestor ou um cliente que consome as suas análises pedindo coisas para além do necessário, né? Eu preciso de uma análise de dados em tempo real, sendo que eu vou utilizar isso para uma reunião de tomada de decisão mensal, entende? Então, você como especialista de domínio, que entende da área de tecnologia em dados, você vai ser esse consultor que também mostra isso para o seu cliente, né? Às vezes mais do que necessário, vai ser um custo desnecessário que não vai agregar valor, vai agregar custo sem um equivalente de benefício. Para que fazer isso, né? Para que empregar mais custo onde não é necessário? Para que um tiro de canhão para matar uma barata? Novamente essa analogia. Então, veja você que a gente tem que ter princípios norteadores.
E qual que é o princípio norteador que a gente coloca aqui para você logo no início desse curso sobre ferramentas? A gente deve, primeira coisa, né, separar a ideia de que a inteligência de negócio, que é o Business Intelligence, o BI, ele não é equivalente, né, à ideia de um dashboard, né, que é uma solução de um data app próprio para um relatório interativo. Mas antes disso, né, vem o conceito de inteligência de negócio, que é muito do que a gente vai com o qual a gente vai estar trabalhando, né? Então, o que é a inteligência de negócio? E aí eu gosto de fazer uma analogia bem legal com a qualidade, né? A qualidade, a gente também falou disso, né? Qualidade em saúde. E a gente pode pensar que isso seja fazer a coisa certa, para as pessoas certas, no tempo certo, no lugar certo e tudo certo pela primeira vez. Isso seria maravilhoso, né? Seria o desejável, o ideal, né? Em analogia, a inteligência de negócio é justamente isso: conferir para a informação certa, para o usuário certo, no tempo certo e tudo certo pela primeira vez, né? Então, a gente vai entender ao longo, muito quando a gente for falar de Data Storytelling, né, a gente vai ter um curso dedicado a isso, de que a gente tem que dialogar com o nosso interlocutor, né, com a nossa área consumidora desse relatório, desse dado, desse dashboard, desse data app, de acordo com o seu nível de entendimento, né? Então a gente vai estratificar esse tipo de situação, né? Quando eu comunico com um macrogestor, uma instância estratégica, eu vou ter um vocabulário e um nível de análise, ao passo que quando eu comunico com um mesogestor, eu vou ter outro. Então, prover essa informação certa, no tempo certo, muitas vezes as informações chegam atrasadas, né? Justamente porque existem vários problemas aí para produzir essa inteligência de negócio. Então, tenha isso em mente, tenha isso como princípio, né? Informação certa para o usuário certo, no tempo certo e tudo certo pela primeira vez. A ferramenta que te possibilitar fazer isso, ela é a sua ferramenta de escolha, tá? Então a gente vai discutir muito sobre isso, sobre qual ferramental a gente deve usar e te justificar de por que você deve seguir uma trilha pé e passo ali, passo a passo, para aumentar o seu grau de sofisticação na medida da necessidade. Vamos juntos então, progredindo nesse sentido? Eu te espero lá. Até mais!